E aí, pessoal? Começa agora mais um Espaço Universitário, aqui pela TV Câmara de São Paulo. Nesse programa, nós apresentamos trabalhos audiovisuais feitos com muito esforço por alunos de comunicação e cinema. Hoje vamos falar sobre dublagem, aquela voz adaptada para filmes, novelas e desenhos animados. Esse recurso é usado em diversos países para deixar as produções internacionais mais acessíveis. E ao contrário do que parece, a dublagem não é só uma tradução. Envolve vários processos, como o controle da respiração, dicção, entonação e muita prática para a voz sincronizar certinho com a boca do personagem. A nossa produtora Lígia Tadeu foi ao Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, para saber o que a galera sabe sobre dublagem. Vamos conferir? Fala galera, tudo bom com vocês? O processo de dublagem e o trabalho dos dubladores é bem mais complexo do que a gente pensa que é. Por isso, a equipe do Espaço Universitário veio conferir o que a galera pensa sobre o tema. Vamos ver? Eu tenho uma imaginação de como é feito o processo de dublagem de um filme. Eles tiram o som do filme, que o dublador ele tem uma noção do que o ator está realmente falando, e depois alguém coloca o que vai combinar com a forma com que o ator fala para ficar melhor a palavra. Pelo que eu sei um pouco, existem empresas próprias para isso que fazem as dublagens, já pessoas já apropriadas para isso. Já. Eu prefiro assistir dublado alguns filmes, na verdade, e outros legendados, né? Mas o principal mesmo é dublado. Por quê? Porque, principalmente assim, em desenhos, né? Eu acho mais legal dublado, né? Mas assim, se for um filme de ação, ou, né? Um outro gênero de filme, aí eu prefiro legendado. Mas animação é dublado. A maioria dos filmes que eu assisto são dublados, legendados apenas séries mesmo, por causa até mesmo do contexto, para entender melhor o personagem, para se identificar, eu procuro assistir mais séries mesmo legendados. Porém, filmes eu prefiro ver dublados mesmo. Se eu encontrasse o dublador do meu personagem favorito, eu não ia saber reconhecer. O meio da dublagem é bem anônimo, né? Acho que ninguém vai atrás de saber quem é o dublador. E vocês, galera, saberiam reconhecer o dublador do personagem favorito de vocês? Vamos agora voltar para o estúdio. Tchau, tchau! Muito legal saber o que as pessoas acham das dublagens. Você gostou, Lucas? Eu adorei, achei muito interessante. E você, está gostando do tema de hoje? Então vamos conferir a primeira parte do trabalho. Assista agora Bastidores da Voz, um documentário sobre um trabalho dos dubladores. Roda aí! Ei, Patrick, vamos caçar águas-vivas? Estou pronto! Está sendo vistoriado por duas pessoas que estão fazendo TCC. No te preocupes, yo puedo conseguirte a alguien que te pueda ayudar a asesorar en ese asunto. Vai lá. Pode. Não se preocupe, eu posso arrumar alguém que pode te ajudar a cuidar desse assunto. Considerem-se desafiados e tem mais. Este desafio vai ficar valendo pela prova. Sabe, eu acho que muita gente já ouviu essa frase, porque a Marli, toda vez que quer se lembrar de mim, ela usa essa frase aí, porque ficou na cabeça dela e ela acha que fica mais fácil. A vida de um ator, numa vida inteira, você vive entre teatro, televisão e outras possibilidades, você vive dezenas ou centenas de personagens. Na carreira de um dublador, num ano, você vive milhares de personagens. Eu diria que nós somos privilegiados nesse sentido, porque cada dia no estúdio você tem uma novidade, um trabalho novo para fazer, você tem uma cena nova, um personagem novo para gravar, você tem um colega seu que vem trabalhar com você, mostrando uma técnica nova, um jeito de interpretar,
um jeito de vestir, você vai aprimorando o seu olhar, você vai refinando a sua técnica, porque a técnica de dublagem, ela parece simples, mas não é. Após conversar com 6 dubladores e com a ajuda deles entender como funciona a rotina e a dinâmica de um estúdio de dublagem, chamei 15 voluntários para mostrar, de forma descontraída, como são os bastidores desse trabalho. Ritmo, entonação, dicção e articulação. Essas características são a base do desenvolvimento de uma boa dublagem. E para os profissionais do ramo, é algo muito simples de se fazer. Mas será que o público teria a mesma facilidade? A cena escolhida para fazer esse experimento resume bem as técnicas de dublagem que os entrevistados me explicaram, além de ser um filme muito querido por todos os voluntários. Eles vieram de vários pontos do estado, com visões de mundo bem diferentes, experiências pessoais específicas e muito repertório na bagagem. Nenhum deles teve qualquer contato com esse universo antes, mas estavam prestes a descobrir esses encantos por conta própria. Você tem que acompanhar, você tem que ver que, por exemplo, ele tem nuances de calmo, fraco, grita, fala... Seja livre, faça o que você quiser. Se não der certo... Ao mesmo tempo que ele tá fazendo lá. Ao mesmo tempo, tem que ter uma sincronia. Tá. Se você não conseguir, a gente diminui, a gente volta e faz isso de novo, não tem problema. Se quiser trocar também. Tá. Tem um tom de voz, tem uma parte que ele fala calminho, tem uma parte que ele fala mais grosso. Então tenta pegar essas nuances. A mais simples é sair falando de qualquer jeito e deixar o técnico acertar o sincronismo. Hoje, em função dos programas, Pro Tools, a gente usa o Pro Tools no Brasil, né? Em função dos programas é possível até ajustar, ficou mais fácil dublar. Mas acho que não tem parte simples não, porque você tem que estar atento em muita coisa. Dá pra fazer meio de qualquer jeito e começar e terminar junto. Terminar e começar junto é simples. Difícil é você carregar isso de sentido e emoção, porque a parte técnica mais de precisão é resolvível. Fedem. Fazem você chorar. Deixa eles só, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Eu acho que técnica só antes assim de dublar, né, dar uma aquecida, fazer uns e tal, pra dar uma aquecida, não ficar muita tremedeira na voz. Mas não sei, eu invejo um pouco o pessoal nos Estados Unidos, né, os voice actors, eles fazem altos cursos, né, tem altos trabalhos para desenvolver, coaching e tudo e tal. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Não tem nem, às vezes, um profissional especialista nesse tipo de coisa. Então, os dubladores aqui, eles têm que achar sozinhos, descobrir sozinhos, seguir a intuição, o instinto. Então, é mais ou menos assim. Você vai mexer muito mais na entonação, na inflexão. Existe uma busca de colocação vocal. Né? Então o ator lá, ele coloca a voz muito mais em cima por uma característica X, ele fala mais, uma coisa mais gritada, mais aguda, e aí você leva a sua voz para lá. Ou ele é uma coisa muito mais embaixo, muito mais calma, ou ele tem uma articulação X. Você busca todas essas coisas. Para a voz original, para a voz natural, então você vai buscar isso. Né, o jeito que ele fala, então a dicção, onde ele coloca a voz, né, fala rápido, fala mais aqui na frente, uma coisa muito mais fechada, sabe, é para dentro, para fora, fala gaguejando, é uma fala mais firme, é uma fala mais seca, é uma fala muito mais tênue, uma mais frágil, insegura. Hoje, atualmente, eu acho que falaria mais ou menos assim, Pokébola vai! Pikachu, choque do trovão agora! Que é uma voz que eu tenho quase que gritar pra fazer, assim. Mas dá pra falar... Dá pra falar baixinho, dá pra ficar conversando com o Pikachu o tempo que quiser e tal, falar assim. Não... E é uma voz que não me machuca, eu posso ficar fazendo horas que eu não fico rouco. Esse timbre não me machuca. Timbres graves, se eu fizer durante 1, 2 horas, já fico rouco, mas coisas pro agudo não me machuca, não. Eu não entendo, Shrek. Por que você não deu uma de monstro pra cima dele, sabe? Estrangular, perder no castelo, moer os ossos e pôr no pão, sabe? Serviço completo.
Oh, entendi. Talvez eu devesse ter decapitado toda a vila, pendurado as cabeças, pegado uma faca, cortado a barriga e bebido seus fluidos. O que você acha disso? E eu acho que na dublagem você precisa ter um pouco essa frieza de saber, de marcar as pausas. Se você se deixar levar pela emoção, você perde o tom, o volume certo, uma pausa que é importante, uma sincronia labial que ela é científica. A sincronia labial não é emocional, ela é científica. Eu costumo dizer que quando você acerta a interpretação, o sincronismo acaba acontecendo por consequência. Ele acaba, às vezes, meio que sem querer, ele acontece, porque você entrou exatamente na vibração daquele ator, na hora certa, no personagem, você pegou o ritmo dele e você está interpretando junto com ele. As cebolas têm camadas, os ogros têm camadas, as cebolas têm camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Ha! Vocês dois têm camadas? Sabe, nem todo mundo gosta de cebola. Bolo! Todo mundo adora bolo e tem camadas. Você tá lendo, tá interpretando, tá ouvindo outra língua, tá falando junto, tem que ter a postura correta, porque não pode sair do eixo do microfone. Então, é muita coisa ao mesmo tempo e isso acontece assim, acontece em tempo real. Então, você tem que ter uma certa disciplina para comandar todos esses afazeres, né, de uma vez só. Muito bacana, né, Lucas? E para conversar sobre como foi realizar esse trabalho, recebemos aqui no estúdio a jornalista formada pelo Mackenzie, Giovana Catarina Afonso, que é a autora do doc. Seja bem-vinda, Gi. Muito obrigada. Gi, para começar, conta pra gente de onde que veio essa ideia de fazer o TCC sobre isso. A ideia surgiu quando eu vi a notícia na internet de que o dublador do Harry Potter tinha morrido. E eu sou muito fã de Harry Potter e eu comecei a procurar mais sobre dublagem. E eu fiquei muito curiosa em saber os desenhos da Disney. E eu comecei a procurar personagens da minha infância. E um que mais me marcou foi que o dublador do Corcunda de Notre Dame, que é o meu favorito, era um cara gigantesco, malhado, negro, totalmente diferente do personagem. E aquilo me deixou pasma. Eu falei, meu Deus, é tão diferente o que a gente imagina da voz e a pessoa que faz a dublagem. Eu falei, acho que isso seria um bom tema para um documentário. E aí eu comecei a desenvolver todo o projeto, que levou 1 ano e meio quase. E desde o início você sabia qual personagem você queria entrevistar? Não, na real, como os dubladores são muito... é um grupo muito pequeno, não é muito pequeno, eles são muito fechados, é muito difícil você chegar num específico. Então eu comecei a atirar para todos os lados. Comecei a mandar e-mail, inbox, mensagem direta no Twitter, mensagem direta no Instagram deles. Eu comecei a procurar no Google todos os dubladores de todos os filmes e todas as séries que eu assisto. E comecei a tirar para todos os lados, torcendo para que um deles aceitasse. E quando um aceitou, aí os outros só vieram junto, porque foi avisando o outro, sabe? Tipo, ó, tem essa menina que tá fazendo documentário. Ah, ela? Você entrevistou quem? Ah, entrevistei tal pessoa. Ah, ele é meu colega, eu já trabalhei com ele. Aí a gente foi meio que uma reação. Eles respondiam rápido, você, ou não? Oi? Eles respondiam rápido, demorava? Quanto tempo, mais ou menos? Olha, até o primeiro responder demorou 5 meses. Eu fiquei 5 meses mandando e-mail desesperada, procurando fonte e eles não respondiam. Mas dentre esses que falaram com você, algum deles recusou? Alguns recusaram pela localização, porque a maioria dos dubladores eles estão no Rio. Os grandes estúdios estão no Rio. Alguns muito bons estão em São Paulo também, que agora está crescendo mais aqui. Mas como a dublagem no Brasil começou no Rio, os grandes estúdios são de lá. E aí a maioria dos que eu mandei e-mail eram todos do Rio. Falaram, se você vier pro Rio, vamos se encontrar. Só que eu não tinha verba. Não tinha como ir. Não tinha como ir. E aí eu acabei não indo pro Rio de Janeiro, comecei a ficar só em São Paulo mesmo. Você entrevistou vários personagens que conhecemos hoje em dia, como a Mônica e o Bob Esponja. Como foi colocar o rosto real nesses personagens? O encontro com eles foi muito emocionante. A minha criança interior chorou a entrevista inteira. Principalmente a parte que eu peço para eles imitarem os personagens, fazendo interpretação. Eu parava de gravar e abraçava eles, porque eu ficava muito emocionada. A Mônica eu entrevistei na minha casa, a Marli. E quando ela fez, eu parei a gravação e falei, você é minha infância, eu abracei ela quase chorou.
Foi muito emocionante encontrar o rosto que você só ouvia a voz, você tinha a imaginação de que era uma pessoa X, e aí você encontra e é totalmente diferente. É muito legal essa sensação. E por ser algo nostálgico pra você, foi meio difícil manter a seriedade na entrevista, como você disse, né? Acabou ficando mais descontraído. Ficou mais descontraída. A minha ideia inicial sempre foi fazer uma entrevista descontraída. Eu não queria fazer uma coisa sisuda, quadrada, porque dublagem é uma coisa descontraída, é uma coisa divertida. E todos eles na entrevista falaram que no estúdio eles tinham que se soltar, eles tinham que ser diferentes. Então, tinham que entrar no personagem. Tinha que entrar no personagem, então eu tentei fazer da forma mais descontraída possível. E eles viam que era um fã de infância fazendo as perguntas, então eles meio que se soltavam também durante a entrevista. E você viajou para Portugal, né? Como foi essa experiência de viajar para outro país? A minha viagem para Portugal foi o meu primeiro entrevistado. Eu tava procurando no Facebook os dubladores, e o de Portugal é o dublador do Ash, do Pokémon, que eu também sou muito fã. E eu mandei mensagem para ele e ele foi logo em seguida, deu 10 minutos ele me respondeu. Foi o primeiro que me respondeu em 10 minutos. E aí eu tremia, eu tava no meio do trabalho, eu tremia, tipo, o que tá acontecendo? Né? Aí ele, não, topo da entrevista, só tem um problema, vai ter que ser por Skype. E aí eu, por quê? Ah, porque eu tô em Portugal. Aí eu fiquei, não bom. Mas, uma coisa boa, meu namorado estava em Portugal. E eu já ia visitá-lo em junho. E aí eu falei, posso marcar com você em junho? Eu vou até você. Mas você vai vir até Portugal? Vou até Portugal. E aí calhou o útil ao agradável. Eu fui visitar meu namorado que estava fazendo intercâmbio. E ele mesmo comprou a passagem, a gente pegou e foi... Quanto tempo que você ficou lá? Eu fiquei uma semana em Portugal, visitando, conhecendo. E um dos dias eu tirei só para ir até Coimbra, que era onde ele estudava. Ele estava estudando. Fui até Coimbra, peguei o trem, 2h30 de viagem. Cheguei lá, conheci a cidade, tudo, almocei. E aí fui conversar com ele dentro da faculdade de Coimbra. Ele me levou lá para dentro, me mostrou um pouco das instalações, o que ele podia me mostrar, porque eu não era estudante, então tinha lugares que eu não podia entrar. E aí a gente sentou numa sala e a gente começou a conversar. Legal. E você tem alguma história curiosa para contar pra gente sobre esses bastidores? Olha, foi tanta coisa que aconteceu. Cada um foi uma história diferente. Os 6 entrevistados não podia ser melhor, porque cada um deles tem uma história diferente. Eu acho que a que mais me marcou foi a do Wendel Bezerra, que é o Bob Esponja. Porque a dele foi uma saga. Dava pra fazer um filme pra achar ele. Foi complicado. Eu praticamente stalkeei ele desde o início final de 2015 para 2016. Comecei a stalkear ele nas redes sociais porque eu queria muito entrevistar ele. Ele é considerado hoje um dos maiores dubladores do Brasil. Tem muita visibilidade. Muita. Ele fez Bob Esponja, ele tá na casa de todo mundo, ele fez o Goku, ele participou da infância de uma geração inteira. E eu entrava em contato com o estúdio, ele tem um estúdio de dublagem, a Unidub, e a Universidade de Dublagem no Brasil. Ele é dono daquilo. Falei, ele precisa estar no meu documentário. E eu não conseguia falar com ele, eu ligava, eu mandava mensagem, eu mandava e-mail e ninguém me respondia, eu ligava lá. Ah, ele tá dublando, ah, ele não tá aqui. E eu fiquei correndo atrás, não desisti, corri atrás dele. E num certo momento eu fui no Anime Friends pra tentar entrevistar um outro dublador, que é o Guilherme Briggs, que também é um ótimo profissional, sensacional. Só que ele é do Rio. E aí ele falou pra mim, não consigo, se você for pro Rio, eu dou a entrevista pra você. Eu já estava acostumada com essa resposta. No dia seguinte, eu fui stalkear ele, porque eu estava fazendo isso com todos. E o Guilherme Briggs postou uma foto de uma fachada de uma casa, dizendo que era a nova sede da Unidub. E quando eu vi aquela foto, eu falei, eu conheço essa casa. Eu conheço essa casa, eu conheço essa casa. Mostrei pra minha mãe, mostrei pro meu pai. Não, realmente, essa casa não é estranha, essa casa é do bairro. Mentira que essa casa é do bairro, eu preciso achar essa casa. Fui eu e minha mãe, pegamos o carro, ficamos 2 horas rodando no bairro até achar a bendita casa. E a gente achou a casa. A gente achou, e era um sábado, e era uma casa, não tinha fachada, não tinha nada que dissesse que era um estúdio de dublagem, era só uma casa. Mas você tocou a campainha e entrou? A minha mãe virou e falou, toca lá. Eu falei, não quero, é sábado, não vai ter ninguém lá. Toca a campainha, não quero, não vai ter ninguém que toca a campainha. Eu toquei. Uma vez nada, 2 vezes nada. Na terceira vez, a mulher dele atendeu. A mulher do Wendel Bezerra. Eu falei, oi, lembra de mim? Eu sou a Giovana, eu falei com você por telefone. Ah, ela,
do TCC? Aí eu, então, desculpa estar aqui no sábado. Ela, como é que você achou aqui? Aí eu contei a história do Guilherme Briggs, da foto. Aí ela, eu não acredito que você tá aqui por causa da foto. Eu falei, tô. Aí ela, entra aí, ele tá no intervalo, aí você fala com ele. Aí eu entrei em choque. Eu não acredito. Já ia fazer a entrevista ali mesmo. Não tinha nenhum equipamento. Eu fui só pra marcar a entrevista. E aí quando eu encontrei com ele, eu não aguentei. Depois de quase 6 meses procurando e stalkeando e fazendo essa loucura toda. A hora que eu encontrei com ele, eu chorei. Eu chorei, ele olhava pra ele, oi, aí eu... E como foi acompanhar essa rotina no estúdio da dublagem? É muito louca. A rotina de dublagem é muito doida, é muito corrida. É tudo muito regrado, porque você tem uma escala pra fazer. E são vários personagens, tem um dublador que fica 4 horas dentro de um estúdio direto, sem sair, só sai pra beber água e volta. E, obviamente, eu não podia entrar em todas as gravações, porque não tinha como, né, eu atrapalhar, e atrapalhar toda a agenda deles, não tem como fazer isso. Eu peguei um teste que eles estavam fazendo, que aí eu consegui gravar, e era o Titio Marco Antônio, da Rádio 89, da Rádio Kiss, que estava gravando. E eu comecei a gravar, e aí ele falou assim, não, e o cara que tá produzindo é o Negan do The Walking Dead. E eu fiquei, meu Deus, que doideira. E eles começaram a conversar comigo, foram super simpáticos. Mas a rotina dentro do estúdio é muito cansativa, muito cansativa. E é engraçado também como essas pessoas que têm a voz famosa, elas têm o rosto desconhecido, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o dublador do Bob Esponja, você só vai reconhecer ele se você ouvir a voz dele, se você ouvir a imitação. Se você vê o rosto, não, né? O Wendell já é um pouco diferente, porque a voz natural dele é a do Goku. Então, se você escutar em qualquer lugar, você vai reconhecer o Goku. E isso de anonimato era muito antigamente, porque hoje, como eu tentei mostrar no meu documentário isso, antigamente as pessoas eram meio obscuro, não tinha nos créditos dos filmes, não tinha legenda, essas coisas, não apresentava eles. Hoje em dia já aparece no crédito dos filmes, nas séries da Netflix aparece. As redes sociais ajudou a difundir muito isso, então eles não são tão desconhecidos hoje. E os mais famosos, tem os que fazem pontas e os que estão começando agora realmente são desconhecidos. Mas Guilherme Briggs, se você vê na rua, você vai atrás dele. O Wendell Bezerra, você vai reconhecer a voz. A Marli nem tanto, porque ela muda a voz dela, não é natural. Mas quem conhece e é fã, foi atrás, vai reconhecer. E é muito legal esse encontro. Gi, o papo tá muito legal, mas o Espaço Universitário vai para um rápido intervalo e volta já já. No segundo bloco tem mais, não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais de alunos de comunicação social. Ainda no estúdio, a jornalista Giovana Catarina Afonso. Ela é formada pelo Mackenzie e fez um doc muito interessante sobre o universo dos dubladores. Conta pra gente como é que você fez a seleção das cenas que entrariam nesse documentário. Foi muito difícil filtrar. Só de material bruto, acho que eu tenho 9, 10 horas de gravação. Em cada entrevistado, eu foquei 1 hora de entrevista. E eu fiz um roteiro de perguntas e eu abrangi praticamente todo o universo da dublagem, desde o momento que chegou o filme no estúdio para ser traduzido, como ele vai para o estúdio de dublagem, a seleção de atores, então eu perguntei praticamente tudo. E aí na hora de focar no documentário é que foi muito complicado selecionar as falas das pessoas. Eu tentei criar um quebra-cabeça onde uma fala complementa a outra. Por isso que no meu documentário não tem narração, por exemplo. Então você chegou a usar basicamente o mesmo roteiro para todas as entrevistas, foi isso? Sim, o mesmo roteiro de perguntas para todos os entrevistados. Aí alguns focavam mais na parte trabalhosa da dublagem, a técnica, a forma de falar. Outros já falavam mais da logística, do processo de tradução, do processo de distribuição do filme. Outros falaram mais do fã, por exemplo, o Wendell Bezerra focou um pouco mais nos fãs também na entrevista. Doeu muito ter que cortar muitas partes, porque se pudesse eu fazia 2 horas de documentário, abrangendo todo o processo, que é muita informação e é muito trabalhoso. E como foi a escolha dos personagens? Você escolheu seus favoritos primeiro? Olha, vou ser bem sincera,
eu trabalhei com os que me responderam. Como eu atirei para todos os lados e só esses 6 me responderam, foi o que eu peguei para mim, adotei e falei, não, vou pesquisar sobre eles e vou fazer as entrevistas e vou focar neles. Cada um eu tentei pensar uma coisa diferente. O Silvio Giraldi, por exemplo, ele tem anos de casa dentro do estúdio, ele é um ótimo diretor de dublagem. Então ele me falou muito de como o dublador veste o personagem, como é que ele entra no personagem, como é que ele adapta a voz. É um ator tanto quanto o ator que está no filme, ou na série, ou no desenho. Então, cada um deles me focaram em um assunto específico e a minha dificuldade mesmo foi pensar de uma forma que fizesse sentido toda a narrativa. E foi você mesma que fez a edição do documentário? Não. Não, eu sempre fui muito ruim em programas de edição dentro da faculdade. Então eu pedi para um colega de trabalho meu fazer a edição, fazer o sincronismo do áudio que eu gravei com a imagem, mas o roteiro em si, tudo fui eu que fiz. O roteiro, a forma de cortar, as animações, como é que entra o CG, tudo fui eu que pedi para ele colocar. Os equipamentos você pegou da faculdade ou foram seus próprios? Todos da faculdade e de amigos. As imagens de GoPro foi de uma amiga minha, as imagens de câmera foi da câmera do Mackenzie mesmo, o tripé foi do Mackenzie. A única coisa que eu comprei pra mim foi a lapela, porque eu não tinha e o Mackenzie não disponibilizava. Mas tirando isso, foi tudo da faculdade. Giovana, na época que você produziu o TCC, você fazia estágio. Como é que foi conciliar a produção desse TCC com o seu estágio? Foi muito positivo pra mim, porque a irmã do meu chefe, ela era dubladora. E ele me contou isso. E ela que abriu as portas, porque ela estudou com o Wendel Bezerra, ela fez parte da Universidade de Dublagem e ela me passou os contatos. E ela participou do documentário, a Melk. E ela me ajudou, deu dicas de como chegar nos dubladores, porque como eu disse, é um grupo muito fechado entre si. E ela foi me mostrando um pouco dos caminhos para eu conseguir chegar neles. Hoje me ajuda um pouco porque eu tenho uma relação, uma visão melhor de uma produção audiovisual. Então consigo dar pitaco nos trabalhos, algumas videocases que eu trabalho às vezes na agência, então eu meio que tento me enfiar um pouco porque eu tenho um pouco de visão diferente, então às vezes uma visão diferenciada ajuda. Sim. E o que você aconselha para essas pessoas que estão fazendo o TCC agora? Primordial, não desiste. Se você meteu na sua cabeça que você quer entrevistar fulano ou que você quer esse tema, vai fundo nisso, não muda só porque ficou difícil ou só porque o seu prazo está acabando, sabe? Só muda de plano em última instância. Porque como eu disse, eu queria entrevistar o Wendel, eu meti na minha cabeça que eu queria e eu fui atrás até o final. Então, é difícil, muito. Fazer um TCC, conciliar com trabalho, com vida social, é muito complicado. Mas não desiste. O trabalho final fica tão gostoso ver depois, ver a recompensa. Depois você recupera a vida social, o trabalho, os chefes entendem, então eles sabem, já passaram por isso. Muito legal. E você, ficou curioso para assistir a segunda e última parte de Bastidores da Voz, um documentário sobre o trabalho dos dubladores? Confere aí. Besta ambulante. De irritação constante. Os ogros não são como as cebolas. Fim de história. Bye, bye. Tchauzinho. Todo mundo passou pela experiência de assistir filmes e desenhos dublados, né? Porque ninguém nasceu alfabetizado e houve esse momento maior ou menor dependendo da história de cada um. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é... Muita coisa mudou no respeito à dublagem e ao dublador, isso dentro do próprio mercado, até junto aos clientes, né, por causa dos fãs da dublagem, né? Eles passaram a ter um poder e um peso, uma importância, né, assim, de referência. Então, há coisas que não se faz ou que se fazem porque o fã está lá do outro lado. Ele, por incrível que pareça, ele lembrou todo o mercado que tem gente do outro lado.
né? Assistindo. Viva, crítica e com escolhas e que pode ou não querer consumir aquele trabalho, né? Eu já tive cada manifestação assim de carinho, cada declaração assim que você nem imagina, porque você está dentro do estúdio fazendo seu trabalho, né? E às vezes as pessoas falam, né, uma coisa que eu ouço muito é: você salvou minha infância. Eu fico pensando nisso. É uma responsabilidade tão grande. É o tal do geek, o nerd, o freak, os esquisitos. Tem um monte de esquisito junto. Mas é muito esquisito junto que é uma família muito interessante, é um pessoal muito legal. São eventos de 4, 5 mil pessoas que você não vê confusão, você não vê briga, você não vê... Sabe? É ótimo. É óbvio que agora, por exemplo, mais recentemente, a gente tem eventos que tornaram o dublador figuras mais conhecidas. Hoje você tem o rosto deles nas redes sociais, algumas entrevistas na televisão, você tem a divulgação do nome dos dubladores no crédito dos filmes, que antigamente nem tinha isso. Ou seja, antigamente a dublagem era um trabalho marginal. Então, o ator mal sucedido, o ator que não conseguia se colocar na televisão ou no teatro, ele era obrigado a fazer dublagem, porque era o que sobrava, entende? Então, alguns atores, eles se escondiam mesmo, eles aproveitavam esse ambiente anônimo da dublagem, porque eles não queriam ser vistos dublando, porque era um trabalho menor, entendeu? Hoje, os estúdios de dublagem estão com filas de atores que não ganham mais dinheiro no teatro. Ser dublador, eu acho que é você conseguir desenvolver da melhor forma a sua arte, mas dentro dos parâmetros de outros. Você não tem uma liberdade muito artística, mas você tem total possibilidade de exercitar todos os personagens do universo. Meio obcecado por detalhes e por outras formas de falar a mesma coisa, sei lá, por sinônimos, por língua, por som, sei lá, é ser um observador, é ser um ator, um artista, ok, mas ser um observador e um amante de audiovisual em geral, assim. O que é ser dublador? Me veio uma metáfora agora na cabeça. Uma vez eu ouvi uma gravação do Padre Zezinho e ele dizia assim: aceite ser o alicerce que aparece pouco, mas sobre o qual repousam as fachadas vistosas dos edifícios. Eu nunca me esqueci dessa frase. Me transportar para a tela e viver outra pessoa. E viver uma outra vida na tela. Brincar é como se você estivesse brincando de ser quem você quiser ser. Então você coloca uma máscara e você sai por aí falando um monte de coisa que você não necessariamente falaria. E não é como se você estivesse falando, entendeu? Então é só uma máscara que você coloca e sai por aí falando um monte de abobrinha. É você se projetar na imagem de outro. E muitas vezes, quando eu encontrava colegas em dificuldade, eu dizia essa frase para eles. E eles diziam para mim assim, um deles uma vez falou para mim assim: pois eu preferia ser a fachada vistosa do edifício. É isso, gente. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z, será a Batalha no Mackenzie.
Muito divertido, né? Lucas, qual o primeiro personagem que te vem à mente quando você vê uma dublagem? Acho que o desenho principal, mais marcante da voz é o Pica-Pau. E, Gi, pelo que você viu produzindo esse documentário, qual a importância da dublagem? Porque é um recurso que divide opiniões quando se trata de ver filme legendado, ver filme dublado, essas coisas assim. Todo mundo passou pela época de dublagem, porque a dublagem ela se torna toda a obra um pouco mais acessível. E eu quero acreditar que isso seja um ponto muito positivo. Então, essa briga entre, eu prefiro legendado, prefiro dublado, é mais baseada porque as pessoas acham que a dublagem meio que mata a atuação original. E não é bem assim. Os dubladores, eles têm um cuidado muito grande em reproduzir todas as emoções. Tudo que o outro ator fez, eles querem reproduzir. É como se eles estivessem enaltecendo o trabalho deles. Eles também são atores. Então, eles sabem todo o processo que o ator da tela fez. Eles conseguem reproduzir. E isso torna muito acessível para o público, porque nem todo mundo consegue ler a legenda, ela passa rápido, ou então ela marca o filme, ela meio que mancha o filme embaixo. Então a dublagem ajuda a limpar a tela e mostrar a obra por completo. E é acessível para todo mundo. Então é um ponto muito positivo. E essa briga entre legendado e dublado não precisa ter. Você pode assistir do jeito que você quiser, mas respeita a profissão deles, porque eles tomam muito cuidado, eles têm muito carinho com cada obra que eles fazem, sabe? É muito legal. E a gente vê também que é muito significativo, né? Porque recentemente o dublador do Wolverine se aposentou, não sei se você chegou a ver. Sim. E ele faz parte do personagem, ele até se encontrou com o ator e tal, então acho que essa dinâmica também acaba sendo interessante. Sim, é muito legal porque o dublador do Wolverine meio que juntou o fã com o trabalho, porque ele acompanhou o personagem a vida inteira, desde os desenhos até nos filmes. Então, foi muito bacana ele encerrar a carreira com o último filme do Wolverine. Foi muito bacana ele ter encontrado com o Hugh Jackman. E o Hugh Jackman reconheceu o trabalho dele. Isso, para a categoria dos dubladores, é sensacional. Saber que as pessoas reclamam tanto que o legendado é melhor porque o dublado mata a atuação. Não é assim. Os atores norte-americanos e outros atores do mundo, eles sabem, eles reconhecem o trabalho do dublador, eles sabem que é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, tanto quanto dos atores na tela. E ter esse reconhecimento é bom para quem está chegando agora e para os veteranos da dublagem. É muito bom, é gratificante o reconhecimento. E quais são as preparações necessárias? Você disse que pode ter algum curso, eles precisam passar no fonoaudiólogo, alguma coisa do tipo? Para ser dublador precisa ter o DRT de ator. Então, antes de mais nada, se você quiser seguir nessa carreira, você precisa virar ator, fazer um curso de teatro e tirar o DRT. Aí, nisso, você se especializa na dublagem. Aí você vai fazer cursos, tem a Universidade de Dublagem, a Unidub, tem outros cursos espalhados por aí. E nesses cursos eles ensinam a entonação, a postura dentro de um estúdio, a dicção, como você tem que abrir a boca para falar, como você tem que se comportar, como é que é cena de beijo, como é que é cena de corrida, cena de luta. Eles ensinam as técnicas e depois você tem que ir na prática, batendo de estúdio em estúdio, tentando papéis, para ver se você consegue entrar nessa profissão. Gi, no documentário a gente vê que você levou 15 pessoas para ter um dia de dublador. Como é que foi essa experiência? Foi cansativa e muito divertida, porque eu reuni 15 voluntários que nunca tiveram contato nenhum com a dublagem e propus um experimento. Venham comigo que eu vou mostrar o que acontece. Então, eu só fiz esse experimento depois que eu entrevistei os 6 dubladores e eles me explicaram as técnicas, a postura, como que faz, como é que é o monitor, como é que é o roteiro. Eu peguei exemplos de roteiro. Eu montei como se fosse um estúdio bem barato de dublagem, dentro de um estúdio de gravação de música, dentro de um estúdio de ensaio. E eu gravei, coloquei um monitor com a cena passando do filme e coloquei o roteiro na frente das pessoas. E eu falei, tenta dublar, vê se você consegue. As pessoas obviamente não conseguiam, aí eu chegava e falava, você explicava, você tem que tentar acompanhar o que o personagem está falando, ouve primeiro no fone de ouvido, vê o que ele está falando, vê a entonação dele, lê no roteiro e tenta fazer ao mesmo tempo que o personagem está falando. Porque terminar e começar a frase junto é beleza, é até fácil de fazer. O problema é você dar entonação, é você falar com raiva ou com desdém ou com ironia ao mesmo tempo que você está fazendo isso. É um malabarismo muito grande que você tem que fazer. E foi divertido ver eles tentando, porque a maioria
adorava o filme que eu escolhi o filme do Shrek. E eles, ai, que legal, divertido, não sei o que, vai ser moleza. Não é moleza, não é moleza, você tem que escutar e aí você tem que ver a sincronia, é difícil. Você teve essa experiência de dublagem? Eu tentei, mas eu tentei focar mais nos outros do que em mim. Porque como eu já tinha uma bagagem, por ter conversado com os dubladores, eu achei que eu não tinha esse direito. Eu achei que o mais legal de mostrar seria os outros tentando fazer. Foi o mais divertido de ver. A entrevista foi muito legal, eu agradeço muito sua presença, muito obrigado, tá? Obrigada a vocês. E se você, assim como ela, tem um trabalho audiovisual no portfólio, manda pra gente. Quem sabe você não vem aqui apresentar o seu. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. E aproveite para curtir nossa página no Facebook, assim você fica por dentro de todos os programas que vão ao ar. Até a próxima! Tchau!